Boa tarde, pessoal. Estamos entrando online para mais uma super live aqui no Amo Direito. Boa tarde a todos que estão chegando. Olá, olá. Deixa eu fixar aqui a temática da nossa live. Um minutinho. Só fixando aqui. Como estão todos, pessoal? Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma super live aqui no Amo Direito. Quem fala é a professora Isabela Fonseca. Hoje teremos um grande convidado, o professor Daniel Mixigeiro. Chamem seus amigos, cumprimentar a todos que estão entrando. Olá, Rômulo. Olá, Carla. Como estão todos? Oi, Val. Oi, Lucas. Olá, Kátia. Eu tô falando diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sempre estou fazendo lives aqui no Amo Direito. Leciono Direito Processual Civil aqui em BH, em graduação e pós. E a gente vai ter uma super live hoje com o professor Daniel Mixigeiro. Boa noite, Rômulo. Boa noite. Olá, Daniela. Sim, uma live sensacional com um dos autores, né? O autor do livro de cooperação e colaboração processual. Ou seja, uma grande temática. Eu estou só aguardando o professor Daniel solicitar a entrada para a gente poder iniciar a nossa live. Ei, Flavinha. Olá, Sabrina. Me mandem aqui, enquanto o professor Daniel não entra na nossa live, de onde vocês estão falando, de onde vocês estão, como se diz, nos assistindo. Ei, Maiara. Bom, adicionando o professor Daniel para a gente poder começar. Boa noite, professor Daniel Mixigeiro. Seja muito bem-vindo ao Amos Direito. É um prazer estar com você aqui hoje. Tentamos marcar essa live já várias vezes, né, professor? E é um prazer recebê-lo. Eu quero apresentar a todos o professor Daniel. Dispensa apresentações, né, professor? Já estou até aqui com o seu livro, que é a temática da nossa live de hoje. Pessoal, como essa live vai ficar salva, umas 10 mil pessoas vão assistir depois, estou deixando já a recomendação do livro do professor Daniel pela Revista dos Tribunais, pela editora RT. Dá uma olhada, porque o livro é sensacional. Bem-vindo, professor. Professora Isabela, que bom, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui contigo, estar com todos os nossos colegas aqui do Amo Direito. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui contigo conversando sobre colaboração, que não é só um tema meu, né? É um tema nosso. Tem um super livro sobre esse tema, publicado pela De Plácido, que, aliás, citei bastante na quarta edição, que tu acabaste muito gentilmente de mostrar para todo mundo aí. E te dizer que eu estava treinando para poder fazer essa live contigo. Porque a primeira vez que tu me convidou, eu ainda não tinha feito nenhuma live. E aí eu disse assim, não, para fazer uma live direitinha, eu tenho que dar uma treinada. E agora eu acho que eu estou mais treinado. Ah, professor, você é ótimo. Não, estou muito feliz. Quero te levar também no Direito News, para o pessoal ter a oportunidade de vê-lo falar. A gente está num horário um pouquinho de pico, o pessoal vai chegando aos poucos aqui na live, mas nós vamos deixar essa super live salva para dar a oportunidade de todos aqui do Amo Direito conhecer melhor, né, a sua obra, que já é bem conhecida, né, professor? É a obra mais famosa de colaboração no Brasil. Mas vamos lá, professor. Eu queria, assim, quando o CPC estava em tramitação, principalmente na Câmara dos Deputados, quando todo mundo conheceu melhor a possível redação do artigo 6º, né, que é uma norma fundamental do Código, tiveram muitas críticas, muitas pessoas manifestaram contrária à redação desse artigo. Me recordo de artigos publicados pelo professor Leno Streck, pelo professor Lúcio Delfino, falando que a redação do artigo 6º do Código de Processo Civil de 2015 era uma redação que levaria a, como se diz, olha, parte, se vocês desejam um processo com uma duração razoável do processo, uma decisão meritória, vocês têm que cooperar. Então foram muitas críticas feitas a essa redação,
como se a interpretação fosse uma colaboração de solidariedade, uma colaboração que para esses autores jamais poderia existir numa arena processual onde as pessoas estão litigando. Bom, foram muitas críticas, né, professor? Eu quero que você comente esse momento que nós vivenciamos aí da aprovação do Código de Processo Civil no que tange a questão da cooperação. A gente tem um modelo cooperativo de processo no novo Código de Processo Vamos lá. Civil? Pois é, Isa, eu acho assim, pô, se tu puder me chamar de Daniel, eu vou te chamar de Isabela, porque eu acho que fica mais próximo. Então, Claro. Isabela, eu acho assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que ter presente é que a gente tem duas coisas, né? Começando sendo muito reto e direto, né? A gente tem um modelo cooperativo e a gente tem um princípio da colaboração. A gente tem essas duas coisas. Tá? A gente vai ter pequenas divergências aqui a respeito do que isso significa, naturalmente, né? Mas eu acho que quando a gente olha um pouquinho para a história, e não vou nem ir muito longe na história, né? Quando a gente começar assim, década de 80 no Brasil, para não ficar voltando muito, né? A gente começa mais ou menos a entender a razão pelas quais os debates ocorreram, como ocorreram lá no projeto do Código. Eu me lembro que lá no início da década de 80, o Barbosa Moreira e a Ada mencionavam de passagem o tema da colaboração quando examinavam o tema do princípio dispositivo, do princípio inquisitório, muito influenciado por conta dos debates lá que ocorreram no direito francês na década de 70, né, que também adotou a ideia de colaboração, do processo como coisa comum e coisa das partes. Depois isso acabou aparecendo na década de 90, principalmente nos estudos sobre contraditório, e aqui tem uma raiz ligada aos estudos do DL, aos teus estudos, que aparece no discurso do professor Cândido, né, o contraditório, sua dupla função. Então, a ideia de contraditório como diálogo vai acabar evoluindo com a ideia de colaboração, é uma das suas vertentes. Né? E uma outra vertente que acaba também no final da década de 90 aparecendo é a do professor Carlos Alberto, né, do Poderes do Juiz, Visão Cooperativa do Processo, em que ele procura também desenvolver contraditório como por assim dizer, um dos fundamentos da colaboração, o diálogo é essencial. E nessa altura, eu acho que é legal também a gente mencionar isso, aparece um ensaio do Lúcio Grassi, né, aí de Pernambuco, em que ele procura desenvolver a colaboração a partir dos deveres do juiz, importando para o direito brasileiro uma construção do Miguel Teixeira de Souza, um professor português, professor titular da Universidade de Lisboa. E é esse o panorama que a gente tinha, por assim dizer, né? Vamos colocar dessa maneira. Nessa mesma época do texto do Lúcio, apareceu o texto do Fred também, o princípio da colaboração, uma apresentação que vai na mesma linha. A gente está aqui falando em 2003, 2005, 2006. É disso que a gente está falando, tá? Bom, quando vem o código, então, a gente mais ou menos tinha essa ideia de que colaborar, assim, o processo envolve a participação das pessoas, né? E era necessário que, de algum modo, nós tivéssemos ajustes que poderiam, por assim dizer, serem feitos pelos diferentes participantes do processo no interesse do processo. Então, e aí não se tinha bem a exata noção se isso significava uma colaboração entre as partes, o Cabral entrou aí, eu vou falar nele agora, logo em seguida, ou se isso de algum modo era uma colaboração do juiz para com as partes, ou se isso poderia ser uma colaboração conjunta de todo mundo. Isso naquela época ainda não estava muito claro, a doutrina não havia ainda debatido esse tema com maior profundidade. Hoje, a gente consegue, mais ou menos, organizar um pouquinho melhor até um mapa da doutrina, né, no que tange ao que significa mesmo colaborar no direito. Mas só para pegar o exemplo do Cabral, aproveitar que ele entrou aqui, até a Vitória, minha esposa, entrou aqui também, Sim. e mandar um oi para ela aqui também. Sim. Olá, Vitória. E aí o que aconteceu basicamente foi o seguinte: alguns autores, como Cabral, começaram a fazer uma diferença muito importante, que é entre atos conjuntos e convenções processuais. Foi a tese de livre docência do Cabral. E disse, olha, tem um tema aqui que a gente poderia, e aí a partir daí eu comecei a refletir também sobre isso, tem um pedacinho desses atos em conjunto entre as partes e o juiz que podem ser reconduzidos à colaboração. Por exemplo,
calendário processual. Calendário não é propriamente uma convenção, porque não é só entre as partes, o juiz está trabalhando junto. Então, existe aquela ideia de cooperação, de operar em conjunto, né? O saneamento compartilhado, a mesma coisa, eu posso ter uma cooperação em conjunto. Mas, assim, a doutrina acabou, por assim dizer, se polarizando nessa ideia. Alguns autores, como eu, por exemplo, dizem, olha, colaborar é a colaboração do juiz para com as partes. Outros autores dizem, não, colaborar pode ser também entre as partes, né? E aí, eu acho que a gente começa a ter alguma coisa mais interessante para a gente te ouvir um pouquinho aí também, te jogar a bola para o teu lado. Mas eu acho que a gente poderia colocar o artigo 6º nessa base, né? Um modelo, um princípio e começar a ver, afinal de contas, quem é que tem que colaborar. Grande, Daniel. Pois é, hoje é uma live entrevista, viu, Daniel? Eu tô aqui no Amo Direito todos os dias, eu não quero tirar a oportunidade do pessoal te ouvir, vamos aproveitar ao máximo todos os minutos. Vou trazer a bola, mas assim, vou sempre julgando. Com relação, você citou, né, o Miguel Teixeira de Souza, que eu acho que tem uma influência enorme em algumas doutrinas nossas. Atualmente, tanto que algumas doutrinas vão trazer 4 deveres cooperativos, eu já trabalho com 5, porque tem um texto dele, à época da minha dissertação, que era um texto que tinha acabado de sair, ele trazendo o dever inquisitorial. E aí, a gente presta um pouco atenção, né, professor, no Código Português, no artigo 7º, se não me engano. Assim, entre nós aqui, só entre nós, você acha que a gente pegou a redação desse Código Português e trouxe para o nosso? Olha, existe uma probabilidade grande, né? Eu não sei assim, ó. Quem tem que responder essa pergunta, vou fazer uma denunciação da Lídia aqui, tá? Tá, Bela? O negócio é basicamente isso. Quem tem que fazer, responder essa pergunta é o Fred Didier Júnior, tá? Que, aliás, também tem um livro maravilhoso sobre esse tema, Fundamentos do Princípio da Cooperação do Direito Processual Civil Brasileiro. Como a gente sabe, ele atuou bastante na Câmara, né, para que esse código fosse colocado em pé, assim, do jeito que ele está. E eu acho que ele pode responder essa pergunta de uma maneira assim mais clara. Eu diria que tem uma leve inspiração. Mas eu diria basicamente o seguinte. O que acontece, de um modo geral, é que em Portugal a gente tem uma super influência da doutrina alemã, né? O direito português ele é bastante influenciado pelo direito alemão. A gente vê isso bastante no direito civil, vê isso bastante no processo civil. E quando a gente olha especificamente os poderes do juiz no processo civil português, a gente é remetido a todo o debate que houve em torno do parágrafo 139 da DCPO alemã, né? Então, eu acho que a gente tem aqui a gente tem como também fazer uma ligação muito clara. E ao fazer essa ligação muito clara, então, avançando um pouquinho, né, na resposta que eu fiquei te devendo, eu diria que fica bastante claro, na minha opinião, que o grande problema da colaboração no direito brasileiro está em estruturar uma atuação do juiz que consiga viabilizar um processo em que se consiga efetivamente prolatar uma decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva para as partes. Texto do artigo 6º. Através do quê? Através desses deveres cooperativos, né? Assim, o diálogo, a prevenção, o auxílio, o esclarecimento, o engajamento, né? Todos falam engajamento, o inquisitório que tu mencionas. Eu acho que todos esses deveres eles vão indicar basicamente o seguinte: o juiz tem um papel na condução do processo que é importante. Naturalmente, o juiz não pode substituir as partes, porque, afinal de contas, a autonomia privada ela é fundamental e há uma responsabilidade no processo pelas atitudes que as partes desempenham no processo. Mas, a meu juízo, a gente não pode perder de vista que as partes têm interesses divergentes, diferente do que acontece no plano do direito material, que os interesses são convergentes, de modo que a principal via de acesso à colaboração é aquele sujeito institucional que tem por compromisso viabilizar um espaço, né, apropriado para tutela dos direitos em particular, ou seja, para a produção de uma decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva. Excelente, Daniel. Para quem está nos assistindo, só para o pessoal conseguir entender, ainda mais que muita gente vai assistir essa live depois que ela ficar salva, eu
nas minhas pesquisas, eu defendo essa questão da cooperação dos sujeitos processuais, não somente do juiz com as partes, mas também das partes. E aí já é uma divergência nossa aqui em relação a isso. E eu queria que você explicasse melhor para quem está nos assistindo. Você até começou a falar um pouquinho sobre essa questão de convenção processual, para que as pessoas entendam por que, na sua percepção de colaboração, seria uma cooperação do juiz com as partes. Eu acho que isso é uma questão bem importante, Isabela. Pô, vi que o Léo Nunes aí, teu conterrâneo, entrou aí também. E aí, Léo? Verdade, esses dias eu fiz uma verdade. live com ele, que, aliás, me diverti muitíssimo também. Bom, vamos lá. É que eu acho o seguinte, vamos voltar para o direito material, tá? E eu vou fazer uma construção aqui que eu acho que é uma construção interessante. A primeira ideia do direito material aqui, e de onde nasceram, por assim dizer, essa ideia de colaboração entre as partes, ela partiu do pressuposto que a obrigação era um processo, né? Então, eu tenho que praticar vários atos a fim de que a obrigação consiga chegar ao seu fim. Qual é o fim da obrigação? O fim da obrigação é o adimplemento. O adimplemento é o que polariza e atrai toda a obrigação. E eu parto do pressuposto de que as pessoas se obrigam porque têm interesses convergentes, né? As pessoas querem coisas em comum. E por isso elas têm deveres de proteção umas com as outras. Então, um desses deveres é o dever de colaborar a fim de que eu consiga obter, né, o adimplemento. Essa é uma construção conhecida, né, da doutrina alemã, a gente pode remontá-la a Larentz. No direito brasileiro ela aparece por Clóvis do Couto Silva, a obrigação como processo, na década de 70. E é a partir daí que o Fred, por exemplo, no Fundamentos, procura reconstruir a ideia de que as partes procuram colaborar. É um pouco diferente, né, da tua construção, que ainda aposta nas convenções, né, que eu acho que é um bom caminho também. O Cabral também aposta nas convenções, demonstrando que eu preciso, por assim dizer, tirar o centro do processo da figura do juiz. No que, aliás, eu concordo, né, desde a primeira edição da minha tese, eu procurei fazer uma crítica à ideia de que a jurisdição tem que ser o centro do polo metodológico do processo civil. Isso está desde a primeira edição da minha tese, desde 2007, quando eu escrevi, e 2009, quando foi publicada a primeira edição. E o que significava dizer basicamente isso? Significava dizer que as partes têm que ter os seus interesses e as suas posições levadas em consideração ao longo do processo. O que isso significa, basicamente, significa que a gente tem que dar um valor tremendo ao contraditório, que a gente tem que dar um valor tremendo ao fato de eu poder alegar, provar, influir, né, nos rumos do processo e da decisão. É isso que eu quero dizer quando eu digo que eu preciso valorizar a atuação das partes no processo. Bom, dito isso, o que me impede de ver as convenções e de ver a colaboração como um caminho viável para que as partes colaborem entre si, é que muitas vezes as convenções elas vão funcionar como um instrumento de estratégia processual das partes, o que é lícito. Eu acho que não há nenhum problema aqui. As partes têm um agir estratégico, e aqui eu vou lembrar a tese de um ex-aluno meu, um querido amigo, Rafael Abreu, né, que eu tive a oportunidade de orientar aqui na faculdade, saiu agora pela RT também, Incentivos Processuais. A ideia de que, olha, muitas vezes eu faço um negócio processual, faço uma convenção processual, desenhando um procedimento, não porque eu quero um procedimento melhor para nós, é porque eu quero um procedimento melhor para mim, eu quero um processo para chamar de meu. E quando eu quero um processo para chamar de meu, é porque provavelmente eu estou prevendo uma vantagem competitiva para mim. Essa é a ideia central. Então, se isso é verdade, a ideia de colaboração, ela passa vinculada à decisão justa, que é a vinculação que se estabelece normativamente no artigo 6º do Código, ela tem que ser buscada mediante o caminho de um sujeito institucional do processo, dos fins institucionais do processo. Eu costumo dizer que o processo tem diferentes fins, depende de onde eu olho. Se eu olho desde o ponto de vista das partes, o processo pode ser um meio para vencer uma disputa.
Tá tudo certo. E as convenções podem ser meios de estratégia. Se eu olho desde o ponto de vista do juiz, o comprometimento que eu tenho que ter com o processo é um outro. É da busca de uma decisão justa, ou decisão conforme ao direito. Se eu vejo desde o ponto das Cortes Supremas, eu já vejo, na minha avaliação, claro, o processo de uma outra perspectiva, que é da tutela dos direitos, não em particular, mas em geral. Então, esses diferentes modos de ver o processo fazem com que eu acabe atribuindo diferentes modos de conceber esses poderes. E aqui é que eu acho que vem um ponto que é importante. É conceber a ideia de convenção processual não como um meio de tornar o processo mais cooperativo, no sentido de mais estruturado ou mais justamente estruturado. Mas a ideia das convenções como a ideia de adquirir vantagens competitivas no procedimento. E aí eu consigo distinguir dos atos em conjunto. Vê, quando eu tenho um ato em conjunto, que o juiz entra na parada, o ato em conjunto ele já acaba tendo um interesse que desborda do interesse das partes. Não é simplesmente para o juiz ir lá e homologar algo. Quando eu tenho um calendário, eu tenho mais gente intervindo e pode ser que outros interesses acabem acudindo ao procedimento que não simplesmente o das partes. Então, eu acho que é legal a gente fazer uma distinção nesse particular aqui. Pessoal, depois eu vou anotando as perguntas, deixem as perguntas aqui para a gente, que depois eu vou passar a bola para o professor Daniel. Inclusive, estou deixando aqui anotado, para depois quem for assistir essa live, o Instagram do professor Daniel, Daniel Vestigiero. Vamos encher a caixa de perguntas do professor Daniel com perguntas de colaboração. Quero ver umas 100 mensagens lá. Viu, professor? Até amanhã essa live vai ser assistida por umas 10 mil pessoas, então vamos lotar a caixa de perguntas do professor. Professor, dentro dessa premissa, por exemplo, a minha visão de cooperação é uma visão muito influenciada assim, positivamente pelo professor Gerli, né? Eu sigo a teoria normativa da comparticipação e aí, para mim, a cooperação ela deve ser vista sobre um viés contrafático. De fato, o ambiente processual é não cooperativo, as partes não são cooperativas, juiz também não é cooperativo. A gente tem vários exemplos aqui, tanto que a gente teve que fazer a mudança do artigo 321, o juiz, agora, quando intimar a parte para fazer a emenda à petição inicial, tem que trazer de forma especificada o porquê daquilo, porque a gente tinha casos aqui, e acho que ficou famoso do Brasil inteiro, o caso de Sete Lagoas, do juiz que intimava para fazer emenda à petição inicial e simplesmente não falava o motivo, ninguém entendia qual era o problema, qual o requisito que estava faltando da petição inicial, e basicamente era porque o juiz queria que você trouxesse o nome dos pais do autor e do réu, e ele considerava isso como requisito. E quando você falava, gente, mas preciso despachar com o juiz, saber de vocês qual é o problema, ele falava, olha, advogado, você precisa aprender a advogar. Então, de fato, a gente vê aí muitas vezes os sujeitos processuais pouquíssimos cooperativos, né? Mas partindo dessa premissa que você está explicando, você acha que essa cooperação ela não vai levar a uma socialização processual, a um protagonismo do juiz, que aqui em Minas, pelo menos a PUC, né, não posso falar pelo nome das outras instituições, mas a PUC Minas tenta tanto combater, né, visando esse modelo constitucional de processo, mas assim, é aquela questão, né, professor, de uma questão mais privatística, uma questão mais estatalista e aquele meio termo. Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que não leva ao protagonismo do juiz? Pô, essa é uma excelente pergunta, Isabela, mas antes de eu respondê-la, e já posso te dizer que, assim, de cara, tá? Acho que a resposta está no meio. A gente precisa, na verdade, de equilíbrio, né? E não de protagonismo nem das partes, nem do juiz, mas de equilíbrio aí, de uma divisão mesmo de tarefas. Mas antes de eu responder essa tua pergunta interessantíssima e central no debate, eu queria destacar uma coisa importante que você disse logo no início. Olha, eu estudei com o professor Gerli e eu fui positivamente influenciada pelo professor Gerli. E eu quero também aqui deixar meu abraço para o Gerli, meu querido amigo também, para deixar claro que isso não é muito comum no Brasil, né? Mas fora do Brasil, é muito comum a gente identificar os discípulos, os alunos, as alunas, as discípulas, a partir da escola que vieram, né? Com quem estudou.
Até eu estou dizendo isso porque talvez muitas pessoas que estejam assistindo a gente aqui ou ainda vão assistir, talvez queiram fazer um mestrado, talvez queiram fazer um doutorado, e às vezes não tem a exata percepção de que fazer um mestrado e fazer um doutorado significa se filiar a uma escola, significa ler alguns livros, significa pensar conjuntamente com pessoas a partir de uma linha de pesquisa. E eu acho que é muito importante destacar isso. A gente ter, por assim dizer, uma linha de pesquisa não significa que a gente tem que concordar com os nossos mestres, né? Com as nossas mestres. Não é isso. Significa apenas que a gente tem uma base de entendimento comum, que a gente parte de leituras comuns e que a gente procura pensar o mundo juntos. Então eu quero destacar isso porque é algo muito importante, e aproveitando para mandar meu grande abraço aí para o Diel e para o pessoal de Minas aí também. Bom, agora vamos para a pergunta, tá? Sim, uma das acusações que aparecem, acusações, tá? Uma das acusações que aparecem, porque, olha, eu vou dizer o seguinte, tá? O que fazem de acusações à minha pessoa, eu vou te dizer que eu acho que eu sou um injustiçado. Eu acho que eu sou um dos autores mais injustiçados do processo civil brasileiro. A única coisa que faz com que eu não fique tão chateado com isso é porque, pelo menos, assim, estão falando de mim, né? Tipo, falem mal, mas falem de mim. Então, isso não me deixa tão chateado, né? Mas uma das acusações que fazem é que eu seria um estatista, que eu estaria assim vinculado à ideia de Estado, que na minha avaliação o que interessa é a condução do processo pelo juiz. Não, tu faz isso, mas até tu tá mais leve, assim. O Diel também tem se comportado, né? Tem coisas piores por aí, tá? Enfim, e não só no livro de colaboração, nos outros livros de cortes, livro de precedentes, enfim. Todos os meus livros acabam... O meu livro que menos apanhou foi o Antecipação de Tutela. Acho que foi o menos lido. Professor, é isso mesmo que você está falando. Seu livro é o livro mais vendido do Brasil sobre essa temática. Então, como se diz, você vai ser... Vão tentar te refutar a todo tempo, porque sua obra é base para os estudos, né, professor? É isso. Mas isso é bom, Isabel, porque assim, ó, quem não quer ser criticado, justa ou injustamente, não deve escrever, entendeu? Não deve fazer uma live, não deve fazer uma palestra, porque a gente é criticado, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Assim, mantendo o nível. Pois é, me chamou de estatalista, tá, paciência, me chamou, o que eu vou fazer? Né? Não vou fazer nada. Então, não sendo algo muito grave, não sendo uma fake news, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas assim, indo direto ao ponto, tá? Direto ao ponto é o seguinte, eu tento desenhar um processo em que haja equilíbrio entre o juiz e as partes. Tá? E aqui entra essa distinção do modelo ao princípio. Né? Quando eu procuro, na primeira parte do meu livro, desenhar um modelo cooperativo de processo, eu procuro mostrar que ele se coloca entre o modelo isonômico e o modelo assimétrico. Tanto é que eu digo, olha, a condução do processo pelo juiz é uma condução isonômica ao longo de todo o processo, porque o juiz dialoga e eu só posso dialogar com quem está no mesmo nível que eu. Essa é a ideia básica. E ele se permite influenciar pelas partes, pelo contraditório, porque se submete ao contraditório das partes, e por isso que ele não é o centro de tudo, na verdade, ele está por assim dizer, contextualizado pelas partes, ele não é ele está, por assim dizer, tomado pelas alegações das partes e tem que provar que foi influenciado pelas partes pela fundamentação analítica. Tá? E ele chega ao final do procedimento e aí sim, quando decide, é o Estado decidindo, e porque eu não tenho como... Sim, decisão judicial não se discute, se cumpre. É basicamente isso. Então, há uma assimetria quando ele impõe a decisão. Então, o que eu procuro mostrar é que a condição do processo é isonômica e a decisão do caso é assimétrica. E é exatamente nessa fórmula que eu procuro mostrar que não é uma questão de estatalismo ou de protagonismo do juiz, que existe uma tentativa de construção de um ponto de equilíbrio na atuação do juiz das partes. Professor, essa assimetria, ela não seria um problema? Assim, só para a gente conseguir, para as pessoas que estão nos ouvindo, porque depois muito estudante de direito vai assistir essa live,
Explica para a gente melhor essa simetria, só para as pessoas entenderem melhor Vamos lá. no que você está Assim, falando. veja bem, durante muito tempo, e isso é interessante, né? Se a gente for pegar os autores mais antigos, pegar, por exemplo, Pontes de Miranda, tá? Os comentários do Pontes, de 73, que, na verdade, grande parte desses comentários já eram comentários ao Código 39. Lá no prólogo dos comentários do Pontes, a gente vai ver que ele reproduziu um esquema do Helvig, ou do Kohler, agora eu não lembro, em que ele demonstrava como é que se concebia a relação jurídica processual. Muitos autores entendem que o processo é uma relação jurídica. Eu, particularmente, acho que o processo é um procedimento em contraditório. Mas isso não vem ao caso agora. Não, professor, mas professor, não, nós vamos ter que frisar isso, porque isso é muito importante. Eu fiquei, assim, muito feliz, porque porque aqui em Minas mesmo, a gente tem algumas, não vou citar o nome das instituições, mas alguns entraves por causa dessas questões de teorias do processo. Assim, a própria PUC Minas tenta, assim, trazer muito esse viés de um modelo constitucional e que o processo não deve ser levado por essa ótica instrumentalista de uma relação jurídica. Enfim, gostei demais, gostei demais. Então, vamos lá, ó, pontos de encontro. Então basicamente, o professor Pontes, ele representava lá esse esquema, mostrando que eu poderia compreender a relação jurídica processual como um triângulo, né, ou como uma relação angular. E sempre colocava o juiz no vértice, né, vértice de cima dessa relação. Qual era a ideia? A ideia é de que o juiz estava sempre acima das partes. Né? Então, que o juiz estava sempre acima das partes, e o juiz acima das partes, ele sempre impunha a sua decisão, ele sempre exercia autoridade sobre as partes. Essa era a ideia central. Né? Tanto é assim, e aí nesse mesmo período se imaginava, que as partes não tinham o direito de influenciá-lo desde o ponto de vista das questões de direito. Né? Não poderia condicionar, por assim dizer, o convencimento do juiz no que tange as questões de direito. O que basicamente se podia fazer era discutir sobre os fatos, discutir sobre a prova, mas assim, o juiz não tinha um dever de diálogo com as partes, que o gravasse como um igual, por assim dizer. Então era sempre a ideia de que as relações eram sempre anti-isonômicas. Bom, na minha avaliação, essa fórmula tinha que ser revista e, de fato, foi revista. Foi revista por várias razões. Uma delas é que nós invertemos a lógica no sentido de que o Estado de Direito ele parte do pressuposto de que o seu fundamento essencial é a pessoa. Então, não é a pessoa que serve o Estado, é o Estado que serve a pessoa. O artigo 1º da Constituição diz, olha, no que se funda o Estado Democrático de Direito? Na dignidade da pessoa humana. O que significa a dignidade da pessoa humana? Significa sermos livres para projetarmos a nossa personalidade, para desenvolvermos a nossa personalidade. É isso basicamente que significa. Se eu traduzir isso para o plano do processo, eu vou usar uma expressão agora que tu não vai gostar muito, mas na minha avaliação é muito importante. Isso significa, na minha avaliação, que o processo civil visa a tutela dos direitos. Visa a tutela dos direitos, em particular, mediante uma decisão de mérito justa e efetiva, e visa a tutela dos direitos enriquecendo a unidade do direito mediante precedentes. Essa, para mim, é a lógica de que o Estado visa a proteger as pessoas. Essa é a ideia central, proteger os direitos das pessoas. Muito bem. Então, se isso é verdade, como é que eu vou projetar isso no microcosmos do processo? Projeto isso no microcosmos do processo, dizendo, juiz, ao longo do processo, tu tens que te colocar ao nível das partes. Tem que te permitir ser influenciado. Tu tem que procurar, de fato, viabilizar o exercício das posições jurídicas, de modo que o processo possa restar frutífero para todo mundo. Que todo mundo possa, por assim dizer, se valer do processo para efetivamente lutar em paridade de armas, para efetivamente ter um ambiente em que as pessoas consigam desenvolver os seus potenciais e consigam utilizar todas as suas armas para devolver, para desenvolver, para defender os seus direitos. Muito bem. Só que tem algo que é inescapável. E o que é inescapável? É que é o seguinte,
depois que há decisão, nós temos que cumprir a decisão. Olha, a gente aqui pode detestar uma decisão X, Y e Z do Supremo, do STJ, você transitar em julgar antes no Tribunal de Minas, Rio Grande do Sul, TRF, TJ, os juízes. Cara, a gente pode achar horrível, a gente pode criticar, como a gente acabou de fazer com o juiz de Sete Lagoas, né? Pois é. Que nem é mais o juiz de lá, viu? Nem é mais o juiz de lá, senão eu não citaria. Bom, mas moral da história, o fato é que decisão judicial a gente cumpre. Então, se isso de fato é algo importante, é porque existe algo que me diz que eu preciso, né, por assim dizer, observar essa decisão. Essa é uma divergência que eu tenho não só contigo e com o Dierle, mas que eu tenho também com outro super amigo meu, que é o Hermes Zanetti Júnior. Ele também parte do pressuposto que, olha, tem que ter sempre uma relação isonômica, por uma questão de democracia. Sim, é verdade, mas o Estado de Direito pressupõe que todos estão abaixo do direito. Enfim, eu acho que é um bom tema para ser explorado. Parece que é um detalhe, mas não é um detalhe. Não, excelente, professor. Eu gostaria que a gente passasse a noite inteira aqui te ouvindo, porque é sensacional. Já deixo o convite aqui, viu, professor? Próxima live eu vou colocar a gente no horário das 22 para pegar o pessoal que está voltando da faculdade, que a gente está no horário assim, o pessoal está saindo do trabalho, está indo, né, as faculdades estão todas lecionando a partir das 19 horas, porque todo mundo precisa te ouvir. É assim, espetacular te ouvir. Tá excelente, sério. Eu ficaria aqui até meia-noite. Mas, professor, também, obrigado. Olha só, essa questão da simetria realmente é uma questão polêmica, mas acho que seus fundamentos são super plausíveis. Eu queria julgar um pouquinho o nosso conteúdo para essa questão dos deveres cooperativos. Quando eu fui estudar o Miguel Teixeira de Souza e os últimos artigos que ele publicou, quando ele inclusive trouxe o quinto dever cooperativo, né, o inquisitorial, eu te confesso que eu fiquei meio assustada. Lógico que a gente tem que pensar que tratam-se de sistemas processuais diferentes, com historicidade diferente, né? Então, assim, comparar o Brasil com Portugal nessa perspectiva de questão processual também é bem complicado. É o problema de se trabalhar com direito comparado, né, professor? Eu sei que você faz isso muito bem, mas exige uma maturidade acadêmica muito grande, porque são sistemas muito diferentes. Mas esse quinto dever, quando eu vi, eu falei, Jesus, se a doutrina trouxer para o Brasil, a gente está perdido. Não sei, aí eu vou te explicar por que eu tive essa concepção. Porque, traduzindo os textos dele, ele falava assim, basicamente, o juiz, ao perceber, por exemplo, que uma das partes está com um advogado atécnico, uma deficiência nas suas alegações, poderia estar auxiliando neste momento. E aí, professor Daniel, eu sinto que nesse momento o juiz estaria fazendo a tutela das partes, estaria, ou seja, né, assim, saindo da sua posição e, inclusive, ferindo alguns princípios constitucionais que eu considero importantes para um modelo constitucional de processo. Você não sentiu isso desse quinto dever cooperativo? Porque dos demais, dever de consulta, dever de auxílio, muito traz assim, as normas fundamentais e vários outros dispositivos do Código. Mas esse quinto dever, que inclusive não está em muitos livros ainda, me chamou muita atenção. Eu concordo contigo, Bela. Eu particularmente também não trabalho esse quinto dever. Primeiro pelo seguinte, faz muito tempo que a doutrina alemã, porque também vem da doutrina alemã esse dever, costuma falar numa possibilidade de o juiz até sugerir pedidos que não foram formulados pelas partes, né? E aí entraria justamente essa ideia da inquisitoriedade material, porque para a gente também ajustar a nossa linguagem aqui, né? Quando ele fala no inquisitório aqui, ele está falando do inquisitório material, ou seja, eu poder, de algum modo, suprir alguma deficiência no plano da alegação. E eu acho que esse é um limite que não dá para transpor, porque é um limite que está no plano do princípio da demanda, né? Da disposição no que tange as alegações de fato que devem ser examinadas. Quando eu digo alegações de fato, naturalmente estou me referindo a alegações de fato juridicamente qualificadas, né? Naturalmente. Não estou querendo fingir as coisas, mas para deixar claro o que eu quero dizer. E aí, a partir daí, me parece interessante a gente deixar isso de lado, porque choca
com o artigo 141, com o artigo 2º do CPC. Eu acho que não dá para dizer para o juiz sugerir, né? Eu acho que sugerir, do ponto de vista dos pedidos e dos direitos que poderiam ser exercidos, não tem como. Eu acho que realmente foge um pouquinho. Concordo contigo. Professor, pois é, eu assistei tanto com esse dever e foi a época que eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, ou seja, em 2015, 2016. Então, assim, eu falei, meu Deus, e era a época que todos os manuais estavam introduzindo os deveres cooperativos, citando o Teixeira de Souza. Eu falei, nossa, mas é assim, impactante pensar que a gente pode ter esse tipo de visão, porque na minha percepção leva a um juiz, assim, realmente não só muito protagonista, mas foge do que é um espaço processual dialógico, né? No momento que ele tutela aquele hipossuficiente, aquele que tem um advogado atécnico. E engraçado, eu vejo Teixeira de Souza, professor, citando outros, Daniel, citando outros exemplos, tanto do dever de auxílio, dever de consulta, do juiz fazendo algumas interferências, entende? Que é algo que talvez a gente tenta combater. Então, talvez tenha que existir uma hermenêutica bem assim constitucional no âmbito dessas interpretações dos deveres cooperativos. Você acha? Não, eu acho que sim, como aliás, em todos os âmbitos, né, Isabela? Mas eu Uhum. acho que assim, ó, vê bem a diferença entre essas situações, né? A gente, um dever de auxílio, tá? Um dever aparentemente bobo, e na verdade é bobo mesmo, e é do dia a dia, tá? Que é quando o juiz auxilia a parte na identificação dos bens que servem à penhora. Está lá no Código de Processo Civil, né? O juiz tem o dever de auxiliar a parte a identificar os bens que servem à penhora. Traduzindo, Bacenjude, Renajude, são todas ferramentas cooperativas do juiz, que decorrem do dever de auxílio. Mas nota, e aqui vem o ponto fundamental, nota, aqui nós estamos falando no plano do processo, no plano da condução do processo. E quando eu estou falando no plano da condução do processo, eu não estou falando no plano do direito, da disposição do direito. Ou, portanto, eu não estou invadindo o exercício do direito. O direito já está posto. Eu estou conduzindo de modo a viabilizar a obtenção da tutela tempestiva, a obtenção da tutela efetiva. O dever de auxílio está ok. Agora, quando eu começo a viabilizar sugestões no plano do direito material, eu rompi a linha. Que, no fundo, eu acho que é uma linha que já foi bem delimitada quando o Capelletti, lá no La Testimonianza, em 62, fez a distinção entre o princípio dispositivo em sentido processual e o princípio dispositivo em sentido material, né? Então, o juiz não pode ir até o material, o juiz tem que ficar no processual, né? O juiz não pode trabalhar no plano do inquisitório material, ele pode trabalhar no inquisitório processual. Então, eu acho que essas distinções são fundamentais e eu acho que um ponto importante, aliás, dois pontos importantes aqui, Tito Carnacini e Mauro Capelletti. Esses dois autores lá na segunda metade do século XX na Itália ajudam a compreender bastante isso. E depois a doutrina tributária disso, né? A gente acabou crescendo a partir daí. Excelente, professor. Bom, outro assunto polêmico que assim, perpassa sobre a temática de cooperação, colaboração, é a questão das divergências sobre ser ou não um princípio. De fato, eu sou voto vencido no Brasil, né? Como se diz, eu não sou uma opinião sobre isso, porque professor Fred Dier considera um princípio, você considera um princípio, mas lendo muito essa questão, professor, do panprincipiologismo, que tanto o professor Leno Streck atenta, e quando eu comecei a estudar a cooperação, eu utilizei como marco teórico-filosófico do Orkin, e aí pensando num conteúdo deontológico e tal, eu optei por não entender a cooperação como um princípio, né? Pensando em toda a classificação do Dworkin. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, porque inclusive isso é doutrina majoritária, que a cooperação é um princípio, como se diz, eu sou a minoria, mas eu queria que você explicasse para o pessoal por quê, né, de classificar a cooperação como um princípio. Tá. Vamos lá.
Vamos lá, Isabela. Mas assim, ó, antes disso, tá? Porque, assim, esse é o tipo de tema que é difícil tratar, assim, sim ou não, né? Vamos ou não Sim, num vamos, tempo tão né? rápido, num tempo tão É, rápido. Mas assim, professor, é só para as pessoas entenderem, porque só para a eles gente vão dar ver em uma... todos os Assim, livros princípio da cooperação. E eu falo para meus alunos, gente, não é princípio. Assim como, enfim, mas eu queria que você eu explicasse para o pessoal entendi, eu entender. entendi. Tá, eu entendi. Mas vamos lá. Assim, ó, basicamente é o seguinte. Se a gente for olhar para o século XX, eu vou falar isso em 2 minutos, tá? 2 minutos. Aproveitar e vou mandar um beijão aqui pro Serginho Arenhade, que acabou de entrar. Meu irmão de tinta aí, que está sempre na parceria. Em dois Professor, deixa eu só te minutos, interromper rapidinho antes de você começar. Pessoal, aproveitem que faltam 10 minutos para findar a nossa live e vai deixando as perguntas aqui. Algumas pessoas fizeram perguntas anteriores, eu não anotei, eu estou ótima para anotar, mas vou anotar agora. Então deixa aqui se vocês quiserem que eu faça alguma pergunta para o professor Daniel, porque faltam pouquinhos minutos para findar a live. Vamos lá, professor? 2 minutinhos. 2 minutinhos desses 8. Tá? O primeiro Uhum. deles é o seguinte. Quando no início do século XX, a grande ideia a grande ideia do princípio era colocá-lo desde o ponto de vista de um fundamento extra, né, extra jurídico para o direito. Então, era uma instância de legitimação do direito. Era basicamente dizer, olha, nós temos normas injustas, desde o ponto de vista, enfim, normas injustas do ponto de vista filosófico, e é preciso ter um filtro para isso. Que filtro é esse? São os princípios. Então, em Portugal, por exemplo, é a linha do Castanheira Neves. Durante muito tempo foi a linha do Larens, na Alemanha. A metodologia da ciência do direito é prova disso, né? O princípio como uma instância de correção do direito. Muito bem. Depois nós tivemos um outro debate que colocou os princípios dentro, não de uma perspectiva dos fundamentos do direito, dos filtros do fundamento do direito, mas como instâncias metodológicas, né? Então a gente começa já a dar um outro problema. Olha, afinal de contas, os princípios servem para fazer com que o direito se realize na prática. Método é isso, né? O meio para se chegar a um fim, o meio para se chegar à realização do direito. E aí então a gente aparece pela primeira vez o tema do princípio em do working, na tradição anglo-saxã, em que basicamente ele olha para a obra do Hart e diz o seguinte: Hart, você não consegue chegar a decisões corretas para todos os casos e previsíveis para todos os casos por uma razão muito simples. Porque você só trabalha com martelo. E para quem só tem prego, né, para quem só tem martelo, todo problema é prego. Então, basicamente é isso. Eu aqui trabalho com chave inglesa também. Então, eu trabalho um sistema com princípios e regras e por isso eu vou conseguir resolver todos os problemas jurídicos e dar soluções corretas para todos os problemas jurídicos. Então, o princípio acaba sendo uma instância pela qual eu consigo buscar decisões, né, justas e previsíveis e corretas para todos os casos. Muito bem. Eu não parto dessa pressuposto. Quando eu falo em princípio, não é isso que eu quero dizer. Né? Então é tudo uma questão de um acordo semântico aqui. Quando o Fred fala em princípio, não é isso que ele quer dizer. A gente é muito mais modesto, né? Modesto no seguinte sentido: o princípio é uma norma. É uma norma que impõe o estado de coisas que deve ser alcançado. É diferentemente de uma regra que me diz, que é uma prescrição que me diz o que eu devo exatamente fazer sem me dizer qual é o fim que eu estou perseguindo. Nós dois partimos do Humberto, né? O professor Humberto, Teoria dos Princípios, que é um livro maravilhoso de teoria analítica do direito, mas cuja proposta não é, por assim dizer, essa mesma. Então, quando eu digo o princípio da colaboração é um princípio, é porque eu estou dizendo que ele impõe o estado de coisas. Que estado de coisas é esse? É a obtenção de uma decisão justa mediante a atuação do juiz por deveres cooperativos. É basicamente isso, né? Então, a nossa divergência não é quanto à colaboração, é quanto ao princípio. Né? Ela é anterior. Excelente, professor. Professor, vamos aproveitar o restante da live. Eu vou até deixar você escolher a temática que você quer abordar, mas se você preferir também, você poderia tocar em artigos que você considera cruciais assim do Código de Processo Civil, que trazem esse modelo colaborativo, ou então deixa assim livre escolha para você falar qual temática você quer tratar para a gente agora.
Não, Isabela, eu acho que a gente podia continuar assim. Eu acho que a colaboração ela é importantíssima, assim, ela perpassa todo o Código de Processo Civil e tem Uhum. certamente alguns pontos do código que merecem uma atenção maior. Uma coisa importante que eu acho que tem no código, e, sem dúvida alguma, um dos eixos estruturais do código em termos de colaboração, diz respeito ao dever de diálogo. Lá, se a gente for ligar, ali, existe um eixo que liga o artigo 9º e o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4, né, o dever de diálogo, é muito importante. Eu vi que o Ticiano fez um comentário. Existe um conteúdo normativo da colaboração que não se deixa reconduzir ao contraditório. Eu dei o exemplo do dever de diálogo, mas o dever de auxílio, sobre o qual nós já conversamos agora, não é reconduzível ao contraditório. Contraditório o que é? Direito de ser informado, é direito de reagir e o direito de agir para influenciar o convencimento, influenciar a formação da decisão. Isso é contraditório. Bom, o dever de auxílio está fora do contraditório. Então, não tem um conteúdo assim totalmente coincidente. Um outro ponto importante do Código de Processo Civil à luz da colaboração está lá no artigo 932, inciso 932, quando nós tratamos dos poderes do relator. Né? Os poderes do relator são importantes, 932, parágrafo único. Né? O que a gente tem aqui? 932, parágrafo único, nós temos lá, né, uma disposição que diz, olha, sempre que houver um vício sanável, e aqui Cabral apareceu, recomendar o livro de nulidades do processo moderno do Cabral, que é sensacional. Sempre que houver um vício sanável, sempre que eu puder conhecer de um recurso, né, sempre que eu puder conhecer de um recurso, porque o vício é facilmente corrigível, eu devo fazê-lo. Por quê? Eu não devo ter o fetismo da forma, né? Eu devo buscar a primazia do mérito, né? Como diz o Fred lá no curso volume 1. Eu acho que esse é um ponto importante do Código. Assim, eu destacaria o 932. As Cortes de Professor, Justiça... Desculpa. pode continuar, perdão. Pode Não. continuar. As Cortes de Justiça Não, visam a decisão justa e eu acho que vale a pena ter presente essas duas dimensões. Só para a gente ficar por aqui, então. não, calma, não estou me encerrando ainda não, ainda faltam 7 minutinhos. Você tocou num ponto interessante sobre o 489, parágrafo 1º, inciso 4, artigo 9º, artigo 10, porque, só para a gente encerrar o raciocínio sobre isso, porque realmente, assim, é um dos pilares quando a gente pensa em fundamentação das decisões, contraditório como influência e não surpresa, mas você percebeu que, de fato, não tem sido cumprido pela função jurisdicional. Aqui em Minas, a gente tem o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fazendo enunciados interpretativos, falando, assim, praticamente esvaziando o conteúdo do inciso 4. É como se diz, maravilhoso esse artigo, mas ele não está funcionando na prática. Não, pois é. Bom, aí a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que criar constrangimentos, né? E uma coisa muito importante é o seguinte, e aí vem o caráter prescritivo, o caráter normativo, né, do direito, o caráter normativo da colaboração. Eu acho bem importante a gente ter presente isso. Tá? E, a meu juízo, qual é a grande fórmula aqui? A fórmula é ligar o artigo 9º, o 489, parágrafo 1º, inciso 4, e o 1022, inciso 2, que trata lá dos embargos declaratórios. Então, acho que esse aqui é o desenho, né? É o direito das partes, o dever do juiz e a possibilidade de eu lembrar o juiz de que, olha, não foi observado. Mas o grande assim, ajuste que tem que ser feito, a meu juízo, é o seguinte. O que são fundamentos capazes? Porque o código lá diz, ó, o juiz tem que enfrentar os fundamentos capazes de, por si só, produzir a consequência jurídica pretendida pela parte. E eu acho que a gente precisa gastar pólvora aqui, tá? A gente precisa gastar pólvora aqui. A gente precisa mostrar que aquele fundamento, eu chamo de fundamento, né? O código chama em argumentos capazes, aquele lá, ele é essencial por uma razão muito simples. Porque se tirar tudo, tá? Tirou todos os outros fundamentos, aquele fundamento para em pé, e aquele fundamento que para em pé poderia levar a uma conclusão diferente. E eu acho que é isso que a gente precisa mostrar, entendeu?
E aqui é uma coisa importante, né? Eu gosto de seguir uma linha de abordagem do direito, que é a linha analítica. E, basicamente, a linha analítica é a linha dos conceitos. Eu gosto de distinguir conceitos. E distinguir conceitos, basicamente, envolve, né, fazer com que as coisas que são diferentes sejam tratadas de maneira diferente. Por isso, eu costumo fazer uma distinção entre fundamento e argumento. O fundamento é tudo aquilo que, por si só, leva à consequência jurídica pretendida. Ponto. O argumento é o que eu desenvolvo em torno do fundamento. Pode ser que eu tenha um fundamento e leve 5 páginas desenvolvendo esse fundamento. São os argumentos. Bom, esses argumentos, essas 5 páginas, cara, nada disso precisa ser enfrentado. O que precisa ser enfrentado é saber o seguinte, olha, o fundamento leva ou não leva a consequência jurídica? E se leva, por quê e por que não leva? Então, existe também uma percepção aqui, é uma percepção importante, de uma boa dose de interpretação. E a colaboração pode ajudar aqui. Esses dias eu conversava numa outra live, dizendo que a gente tem condições, até foi, não foi numa live, foi numa palestra que eu dei no TRF4 aqui, tinha desembargadores, juízes, servidores que trabalham nos gabinetes, em que basicamente eu tenho aqui o seguinte, aquela ideia dos juízes terem que enfrentar os precedentes. Então, a parte alega um precedente. Ah, muito bem. Está dentro do conteúdo lá do 489, parágrafo 1º. Só que, na verdade, a parte não alegou um precedente. A parte alegou um monte de ementa. Bom, o que o juiz tem que fazer? O juiz tem que devolver a bola para a parte. O juiz tem que indicar. Parte, indique o precedente. O que significa indicar o precedente? Significa demonstre os fatos e diga de que modo existe a conexão entre os fatos e as razões jurídicas. E no que isso é semelhante ou idêntico ao caso que está sendo julgado. Então, tu devolve a bola para a parte e aí volta para o juiz. Acho que uma prática importante seria justamente essa. Olha, quais são os fundamentos? Os fundamentos são esses, objetivamente falando. Assim, poucas linhas. Os fundamentos é A, B e C, algo importante. Excelente, Daniel. Bom, uma pena que eu tenho que encerrar essa live, porque já vai dando o nosso tempo. Eu já quero fazer o convite para você voltar aqui no Vamos Direito. Me coloca na sua agenda aí, já vamos deixar agendado. A gente quer te levar para o Direito News também, que é um público um pouco diferente daqui, que é um público mais de advogados. Pessoal, novamente, porque eu sei que muitas pessoas vão assistir a live, eu quero deixar aqui o livro do professor Daniel, que é um expoente no direito processual civil. Seu livro de direito processual civil, sem ser de colaboração, também é um dos livros mais vendidos do Brasil. Então, deixo aqui para vocês pesquisarem, adquirirem seus livros na editora RT. Professor, eu sou muito fã do seu trabalho. Assim, é um prazer enorme estar com você aqui hoje. Igual eu falei, essa live era uma live especial, porque realmente eu admiro muito o senhor, admiro muito suas obras. Muito obrigada por ter atendido esse convite. Fico feliz com todos que nos acompanharam aqui. Obrigada, Cadu. Obrigada a todos que estiveram aqui. Sua esposa, que também acompanhou a live, que também é da área de direito processual. E muito obrigada, Daniel. Pô, Isabela, eu quero dizer que foi excelente, eu quero te dizer que o carinho é recíproco, a admiração é recíproca, tenho acompanhado o teu trabalho, quero te dar os parabéns, né, não só pela colaboração, também a inteligência artificial. Eu acho que é isso aí, vamos todos juntos construir um processo melhor, porque construindo um processo melhor, a gente constrói uma justiça civil melhor e, enfim, consegue melhorar o nosso país. Muito obrigado, o convite já está aceito, obrigado a todo mundo que participou junto, vamos adiante. Obrigada, professor. Foi sensacional. Anota na sua agenda aí que a gente tem que fazer mais lives, tá? Abraço, pessoal. Abraço. Tchau. Tchau.